Shalom Obracha a todos. Parashat Shavua, Parashat Vaera, a segunda Parashá do Sefer Shemot. No Pirkei Avot, no Perek Hamishi, na Mishnah Het, está escrito: Asara devarim nivreu be'erev Shabbat ben Hashmashot. Hashem criou 10 coisas no fim da sexta-feira, antes da entrada do Shabbat. Nós vamos nos ater a uma dessas coisas, que é o maté, o cajado, o bastão de Moshe Rabbeinu. Primeiramente, vamos ver como que esse bastão, este cajado, chegou até as mãos de Moshe Rabbeinu. No livro Pirkei de Rabbi Eliezer, do Rabbi Eliezer Agadol, no 40º capítulo, ele escreve que o cajado foi entregue primeiramente a Adam Arishon no Gan Eden. Adam Arishon passou o cajado para Hanoch. Hanoch passou para Metushelach. Metushelach passou para Noach. Noach entregou para seu filho Shem. Shem entregou para Abraham Avinu. Abraham entregou o cajado a Yitzhak. Yitzhak a Yaakov. E Yaakov, quando desceu para o Egito com seus filhos, levou o cajado, o bastão junto com ele, e entregou na mão de Yosef. Quando Yosef faleceu, os egípcios se apoderaram da casa de Yosef e pegaram todos os pertences de Yosef, entre eles o bastão, o cajado. Nós sabemos que Paró, o rei do Egito, ele tinha 3 conselheiros: Bil'am Harashá, Iov e Yitro. Quando Paró queria fazer mal para Am Israel, se aconselhou com essas 3 pessoas. Óbvio que Bil'am Harashá concordou, foi cúmplice da escravidão e do sofrimento que Paró fez com Am Israel, e o fim de Bil'am foi trágico. Iov silenciou, dizem os nossos Chachamim, por ter silenciado, recebeu durante sua vida muitos sofrimentos. E Yitro fugiu. Só que Yitro viu o cajado no jardim do palácio de Paró antes dele fugir. E viu que tinha algumas letras escritas em cima do bastão. E ele tirou o bastão e levou para Midian. Quando Moshe Rabbeinu chegou até a casa de Yitro, Moshe Rabbeinu ajudou as filhas de Yitro a pegarem água, salvou elas da mão dos outros pastores que estavam pegando água, e chegou até a casa de Yitro. Quando ele entrou na casa de Yitro, ele viu o bastão, o cajado, e viu as letras que estavam neste bastão, e conseguiu tirá-lo facilmente do jardim de Yitro. Quando Yitro viu isso, disse que esse será o Redentor de Am Israel. Nesse livro que citei, Pirkei de Rabbi Eliezer, não está esclarecido o que estava escrito no bastão. Está escrito que no bastão tinha letras. Tudo indica que essas letras eram as iniciais das 10 pragas. Como a gente lê na noite do Seder na Haggadah, Rabbi Yehuda hayanoten bahem simanim detzach adash be'ahav. Essas 3 palavras, detzach, Adash be'ahav, são as iniciais das 10 pragas que aconteceram no Egito. O porquê que este bastão e as outras 9 coisas Hashem criou justo próximo à entrada do Shabat, nós temos sobre isso 2 explicações. Uma do Rav Shemuel de Ozeda. Ele viveu em Tzfat, na mesma época do Rav Yosef Karo, do Rav Shlomo Halevi El-Kabatz, o autor do Lechadodi, e de outros personagens muito importantes naquela época, e ele era aluno do Arizal.
No seu livro Midrash Shmuel sobre Pirkei Avot, ele nos esclarece que essas 10 coisas que foram criadas próxima à entrada do Shabat, todas elas eram relevantes e importantes em benefício de Am Israel. Como, por exemplo, no nosso caso, o bastão, o cajado que Moshe Rabbeinu usou para fazer alguns milagres e algumas das pragas no Egito. Já por sua vez, o Maharal Miprag, no seu livro sobre Pirkei Avot Der Chaim, ele nos diz que a entrada do Shabat, próximo à entrada do Shabat, era um momento muito importante. O momento que está ligado com o Shabat, um momento de Kedushá. E não era possível que Hashem, nesse momento, não criasse algumas coisas. Entre essas coisas, citarmos mais um exemplo, foram criadas as tábuas da lei. Esse momento em especial, que é o momento próximo à entrada do Shabat, ele já tem a Kedushá do Shabat. Como ele tem a Kedushá do Shabat, esse momento ele é muito propício para criar algumas coisas que são fora da natureza, como essas 10 coisas que foram criadas. Talvez para não deixarmos o público ansioso, podemos citar algumas coisas dessas 10 coisas que foram criadas. Por exemplo, Pi Haaretz, o lugar aonde futuramente Korach e todos esses que rebelaram contra Moshe Rabbeinu, a terra ia os engolir. Esse local foi criado entre as 10 coisas que foram criadas próximas ao Shabat. Outro exemplo, Pi HaBe'er, o poço que acompanhou a Israel durante os 40 anos que eles estavam no deserto, foi criado também Erev Shabbat Ben Hashmashot, ou ainda Pi HaAton. Hashem decretou nesse momento que o jumento de Bilaam iria abrir a boca e falar. Não houve mais uma outra vez na história da humanidade que um animal abrisse a boca e falasse. Esse foi decreto de Hashem, foi uma criação de Hashem. Nesse momento, próximo ao Shabat, como disse o Maharal, que é um momento extremamente kadosh, porque já está vinculado com o Shabat, e Hashem criou algumas coisas que estavam acima da natureza. Voltando para o cajado, o Rabbeinu Bachye nos escreve que quando Kadosh Baruch Hu apareceu para Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu tinha esse bastão na mão, Hashem perguntou para ele, Mazé beyadecha, que é isso que você tem na sua mão? A palavra Mazé, o que é, está escrita na Torá com Mem, Zayin e Rei. Só que o Hazan, quando lê na Torá, ele lê como se fossem 2 palavras, Ma-Zé. Como se acrescentasse depois do Mem a letra Rei. O valor numérico da letra Rei é 5. Diz o Rabbeinu Bachye que essa letra Rei vem nos indicar que Moshe Rabbeinu, com o bastão, fez 5 coisas. A primeira, quando Hashem falou para ele o que você tem na mão, ele falou que era maté, era um cajado, e de repente o cajado transformou-se em uma cobra, e depois ele voltou a ser cajado. E as pragas de granizo, e a praga de gafanhotos, e a praga da escuridão, a 9ª, e a abertura do mar para Am Israel pudessem passar, foram feitas com esse cajado. Por isso, diz Rabbeinu Bachye, que está escrito na Torá Mazé, 3 letras, Mem, Zayin, Rei, mas a leitura é Ma, Zé. O Mem tem um Rei depois, e como dissemos antes, o valor numérico da letra Rei é 5. Moshe Rabbeinu fez 5 milagres com esse bastão. Conclui Rabbeinu Bachye e diz
que todos os outros milagres foram feitos por intermédio de Aharon ou por intermédio de Akadosh Baruch Hu. Acabamos de ver que esse cajado foi criado num momento extremamente kadosh, que é próximo à entrada do Shabat. E conforme a explicação do Maharal, porque era um momento de Kedushá, um momento de santidade, Hashem criou 10 coisas que fogem à natureza. Tudo que Hashem criou nos primeiros 6 dias, até esse momento dele ter criado as últimas 10 coisas, tudo entrava dentro do conceito de coisas naturais. Essas 10 coisas fugiam ao conceito da natureza, que de repente um animal possa falar, que de repente um cajado possa se transformar em uma cobra. O que nós temos que entender que a partir do momento que Hashem criou o mundo, Akadosh Baruch Hu quis que o mundo se comportasse de uma forma natural. Mas isso não significa que Akadosh Baruch Hu, Halila, tenha abandonado o mundo, pois todos os dias Akadosh Baruch Hu renova a criação. Mehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. E o interessante é que se nós pegarmos a palavra Elokim com rei, o valor numérico dela é 86. Se nós pegarmos a palavra Hateva, a natureza, o valor numérico é 86. Kadosh Baruch Hu quis que as coisas que ele criou nos primeiros 6 dias continuassem da forma mais natural possível. Mas isso não significa que a Kadosh Baruch Hu abandonou a criação. Baruch Hu criou, quis que as coisas se comportassem de uma forma natural, mas o tempo todo a Kadosh Baruch Hu renova a sua criação, pois se em um instante a Kadosh Baruch Hu Halila deixar de renovar a sua criação, dar sustentação à sua criação, o mundo volta a estaca zero como era antes da criação. Por isso, é sempre importante lembrarmos que quando se fala sobre a natureza, nós temos que logo associar a ela um dos 7 nomes Kedoshim de Hashem, que é Elokim, como disse antes com o rei. O valor numérico dele é 86, e o valor numérico de Hateva é também 86. É necessário, a partir desse entendimento, que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo e continua dando sustentação ao mundo. E criou as 10 últimas coisas um pouco antes da entrada do Shabat. E essas coisas eram sobrenaturais. Termos o tempo todo no nosso íntimo a crença que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, Kadosh Baruch Hu continua dando sustentação ao mundo, e a Kadosh Baruch Hu, ele é Had u'Meyuhad. Ele é único e exclusivo em todos os conceitos possíveis. Tenham todos Shabbat Shalom.